Olá, seja bem-vindo. Não sei se você tem observado, mas nossas devocionais têm sido voltadas mais para a necessidade da intercessão. Essa semana, nossa irmã Milena falou sobre isso. Eu já falei em outros momentos sobre a necessidade da intercessão e assim nós observamos que não dá para associar a vida do discípulo sem a prática da oração. Em uma discussão sobre o tema, alguém falou o seguinte: apenas orar a Deus no culto é muito fácil e cômodo. Quero ver mesmo vocês também se envolverem com aquelas dores pelas quais estão pedindo. Interessante essa colocação, não é? Porque isso é algo que precisamos levar muito a sério. A oração, ela precisa estar associada à ação. E é interessante porque alguns dão a entender que a oração que é feita no culto não significa também ação ou envolvimento em favor daquilo que se pede. Uma visão assim sobre oração e culto é incompleta e dissocia-se fé e vida. Portanto, vejamos que é extremamente importante saber por que orar e como estamos orando. E o final, o que temos feito através da oração. A partir do testemunho bíblico, temos que reconhecer que aquela pessoa que falou sobre a necessidade de orar e se envolver com a dor daqueles os quais nós oramos, ela está certa, pois uma espiritualidade sadia, completa, é compreendida de duas partes inseparáveis. Primeiro, a espiritualidade sadia é conectar-se com Deus, confiar em Deus, depender de Deus. Segundo, ao mesmo tempo, é uma ação em favor de alguém ou de uma causa pela qual nós estamos clamando. E toda conexão com Deus nos compromete com o que dialogamos com Ele. Em outras palavras, orar é falar com Deus e agir. Ou ainda, o culto é relação entre fé e vida. Um homem chamado Martim Lutero, que é o grande mentor ou um dos reformadores do século XVI, ele disse o seguinte, que devemos orar com tanto vigor como se tudo dependesse de Deus e trabalharmos com tanta dedicação como se tudo dependesse do nosso próprio esforço. Quando a gente olha para Jeremias no capítulo 29, no versículo 7, ele nos manda que devemos procurar a paz da cidade e orar por ela. Somos assim desafiados a promovermos a paz e a colocarmos em oração, demonstrando para com essa cidade amor e carinho, bem como levando as dores dela para o culto e dele buscando coragem e orientação para agirmos e intervirmos nela, sermos úteis a ela, de modo que a oração seja simultaneamente falar com Deus e agir em favor da vida. Isso vemos, por exemplo, muito bem nos jeitos de Jesus em seu falar e agir. Agora nós estamos aqui no nosso texto, não é? Que nós lemos nesta oportunidade. Jesus, ele trazia suas dores e as dores das pessoas ao Pai e ao mesmo tempo descruzava os braços em favor do que ele pedia. Diz o texto, e percorria Jesus todas as cidades e povoados,
ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Diz o texto que Jesus promoveu aqui algumas ações que vale a pena a gente refletir sobre elas. Primeiro, ele viu as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu a seus discípulos: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Então Jesus viu, compadeceu-se e agiu. Olhemos de uma forma mais prática esse assunto, levando em consideração o método de Jesus. Ele desperta o senso crítico para que os seus discípulos desenvolvam as suas capacidades de perceberem a realidade como ela é. Primeiro, eu já falei, ele viu. E neste ponto somos convidados a olharmos para o contexto de nossas cidades, percebermos nelas as suas dores e os seus desafios. Que situações em nossas cidades não vão bem? Precisamos detectá-las. O que tem caminhado mal na nossa cidade? Estamos percebendo alguma área que carece de ajustes, que precisa de mais atenção, de cuidado e transformação? Seja no poder público, na comunidade, nas igrejas e em nós mesmos. Importante percebermos aquilo que de fato está carecendo. Diz o texto que Jesus viu as multidões como ovelhas que não tinham pastores. Segundo Jesus, se compadeceu. Nesse contexto de carências, somos convidados a nos identificarmos com a dor das pessoas que estão sob o nosso olhar, buscarmos na palavra de Deus a base para detectarmos que desafios fazem parte da missão, buscarmos discernimento, analisarmos o que está certo e o que está errado e depois partirmos para uma ação transformadora. A nossa ação, ela precisa ser de uma forma direcionada e que seja necessária de fato naquelas áreas específicas que precisam ser tratadas ou trabalhadas. Precisamos ainda formarmos a consciência crítica à luz libertadora do Evangelho. A palavra de Deus, ela deve ser considerada conforme Mateus capítulo 25, dos 31 aos 46 versículos, diz que o Filho de Deus, quando vier, na sua majestade, ou quando vier o Filho do Homem, na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas, e ele porá as suas ovelhas à sua direita, mas os cabritos à sua esquerda. E então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e fostes ver-me. Então perguntando os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome, te demos de comer, ou com sede, te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos?
E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei respondendo lhes dirá: em verdade vos afirmo que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, sendo forasteiro não me hospedaste, estando nu não me vestistes, achando-me enfermo e preso não fostes ver-me. E eles lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não te assistimos? Então lhes responderá: em verdade vos digo que sempre que o fizestes ou deixastes de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixastes de fazer. Irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Palavras do Senhor, e nos mostra claramente como de fato deve ser a ação dos discípulos do Senhor. Ele viu e se compadeceu. Portanto, devemos compartilhar isso com o povo de Deus. Em último lugar, Jesus, ele agiu. Veja, eu considero essa ação de Jesus quando ele se dirigiu aos discípulos neste momento, não é? E com isso nós somos desafiados, à luz do Evangelho, a nos envolvermos com as necessidades que precisamos supri-las e a propormos ações ou projetos que venham de fato alcançar as necessidades ou atingir as necessidades das pessoas. Muitas vezes, alguns, no afã de fazer alguma coisa, elas não estão tão preocupadas em que áreas devem agir. Então, apenas se preocupam em dizer para outras pessoas: olha, nós estamos fazendo alguma coisa. É preciso fazer e fazer de fato para que, ou naquilo que verdadeiramente carece, a ação prática. Então, a ação é diferente da atividade na medida em que é profunda, duradoura, refletida e transformadora. Nós não precisamos apenas de mover uma ação e dizermos que nós estamos aqui, que nós fizemos alguma coisa. Não, é necessário que hajam de fato ações que sejam eficazes e duradouras na vida das pessoas. Que ações o Evangelho nos desafia? Diz o texto da Palavra de Deus em João, que se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo, e se alguém me servir, o Pai o honrará. Então, cada comunidade, cada membro precisa detectar de fato as necessidades ao seu redor, não é? E, de fato, ao detectar estas necessidades, atacá-las de maneira que elas sejam minimizadas. A oração, ela está associada à ação, faz parte do propósito e do compromisso do cristão, não é? Colocar as ações em oração. Jesus diz aos seus discípulos: rogai ao Senhor da seara para que mande obreiros. Isso significa que havia necessidades específicas, e é isso que nós precisamos compreender, e na nossa busca, na nossa intercessão, buscarmos entendimento e discernimento da parte de Deus para aquelas áreas específicas que estão carecendo de investimento do reino de Deus. Que Deus te abençoe, renove as tuas forças e até a próxima oportunidade, se o bom Deus assim nos permitir.